Olá pessoal, aqui é Cleber Galusso, professor dos cursos de extensão do Instituto Infinet, e nessa Screencam nós teremos a oportunidade de trabalhar com painel caractere, painel parágrafo. Ou seja, nós controlaríamos a forma, o tipo, o estilo de caractere que nós vamos trabalhar. Então, o que vai acontecer nesse momento? Vocês podem observar que nós temos um painel de controle e onde nesse painel de controle basta ter algum elemento de texto selecionado, que nós temos aqui a forma, a escolha da fonte que nós vamos trabalhar em cima do nosso texto. Então eu escolhi aqui a fonte PT Sans e ela já modifica a forma do meu texto. Ainda tenho aqui uma opção que vai mexer com o estilo da fonte. Nesse estilo de fonte eu posso dizer que ele vai ser itálico, que ele vai ficar em negrito ou bold, ou que ele vai ficar em negrito itálico, bold italic, ok? Do lado nós temos aqui as configurações de tamanho de texto. Então eu posso aumentar o tamanho do texto ou diminuir o tamanho do texto, eu vou deixar aqui com o tamanho 14 e pronto. Outro detalhe é que nós podemos trabalhar ainda com alinhamento. Nesse momento o alinhamento está à esquerda. Eu também tenho um alinhamento centralizado e tenho um alinhamento à direita desse texto. Então vou deixar aqui, vou manter aqui um pouquinho no centralizado para que a gente possa passar para o próximo formato de configuração, tá bom? Quando a gente está trabalhando com texto, então esse painel de controle é exatamente ligado a um painel chamado caractere. Esse painel caractere controla também a fonte que vai ser trabalhada, o estilo da fonte que vai ser trabalhado e o tamanho da fonte, tá bom? Então eu vou pegar esse painel caractere e vou mostrar para vocês que nós podemos também acessá-lo através do menu Window. Tá, deixa eu clicar aqui fora. Menu Window, opção Type, opção Character. Ok? Quando a gente cria um texto e essa opção de caractere fica totalmente disponível para a gente, nesse painel nós podemos, como eu falei, controlar a fonte, o tipo da fonte, o tamanho da fonte. Ainda podemos controlar o espaço entre as linhas, então você vai ver que o tamanho entre as linhas modificou. Tá? Ele estava antes num formato automático e agora ele aumentou o espaço entre as linhas, aqui no caso 17, aqui 18, aqui 19, aqui 20 e assim vai. Outro formato que nós temos é que nós também podemos controlar o espaço entre os caracteres, tá bom? Aqui no caso nós teremos o controle de kerning, nós temos o controle de tracking. O tracking é o espaço entre todas as letras do texto. Então, se eu tiver aqui um texto escrito na minha caixa de texto, você vai ver que o espaço entre o A e o D, o I, o P, o I, o S vai aumentar, aumentando o tracking, porque ele aumenta o espaço entre todas as letras de um texto. O kerning já é um pouquinho diferente. Para isso eu vou precisar da ferramenta texto, a ferramenta type. Então nós vamos clicar aqui entre dois caracteres e quando eu precisar aumentar o kerning, a gente vem aumentando o kerning através desses valores e aí vocês vão perceber que o kerning é o espaço entre duas letras. Então um pouquinho diferente do tracking. Tá? O tracking é o espaço entre todas as letras. O kerning é o espaço entre duas letras, tá bom? Ainda nesse painel, vocês vão observar que nós teremos, deixa eu clicar aqui na ferramenta de seleção, nós teremos ainda a opção Show Options. O Show Options mostra para a gente aqui um Vertical Scale, que vai aumentar a letra na vertical, ou seja, vai esticar um pouquinho a letra. Eu vou voltar aqui ao tamanho de 100%, porque nós temos também um controle de largura desse caractere. Eu vou colocar aqui 150 também para a gente ver como é que ele vai ficar um pouco mais gordinho. Nós temos aqui o formato de baseline. O baseline significa que nós podemos pegar uma letra, vou pegar esse M do Mussum, e jogar mais para cima, jogar mais para baixo com relação ao nosso texto,
tá bom? Ou então pegar uma palavra inteira e fazer essa modificação também, tá bom? Nós temos outra possibilidade, que seria o giro. A gente vai girando o texto. Se vocês observarem, o meu texto está girando nesse momento. Vou botar aqui a 45 graus para você ver que cada letrinha ficou inclinada. Outro detalhe é que nós podemos trabalhar com todas em maiúscula, ou nós podemos trabalhar, deixa eu pegar uma letra aqui, uma palavra com letra maiúscula. Nós podemos trabalhar com o formato Versalete, tá? que é esse Small Caps, que vai deixar aqui o meu texto, a minha primeira letra já é maiúscula e as outras letras com formato de letra maiúscula, mas com tamanho de letra minúscula. Tá? Nós podemos, vou pegar aqui esse S, nós podemos colocar a nossa letra também no formato superscript, que seria de repente colocar alguma coisa ao quadrado, ao cubo. Tá? E aqui no caso subscript, que seria colocar assim, a configuração de repente uma opção da tabela periódica, alguma coisa voltada à química, e assim vai, colocar O2, por exemplo, H2O, ok? Ele vai descer um pouquinho esse caractere, ok? Deixa eu te marcar isso também. Porque eu posso colocar aqui uma letra sublinhada, ou de repente ter uma letra taxada. Uma letra que vai ficar simplesmente com uma marcação, um corte nela, ok? Então, pessoal, essas são as configurações de caractere, que também incluem a língua que você está trabalhando, tá bom? Outro detalhe, nós poderemos trabalhar com o parágrafo a partir desse link, também podemos ir no menu Window, opção Type, escolher a opção Parágrafo, mas nós já temos o parágrafo em uma abinha aqui em cima, no painel de caracteres, tá bom? Elas trabalham em conjunto também, elas trabalham em abas. Então, dessas abas, o que você vai observar é que nós podemos trabalhar com um alinhamento. Tá? Nós temos um alinhamento justificado, que um alinhamento justificado interessante é o alinhamento justificado à esquerda, tá? Que aí a nossa última letra, última linha do parágrafo fica com um alinhamento à direita, ou então à esquerda, ou então coloca aqui o justificado centralizado. Você decide o que é melhor para você. Eu vou continuar com o meu alinhado ao centro aqui, tá bom? Nós temos aqui também deixa eu colocar alinhado à esquerda, nós temos um recuo à esquerda, então o lado esquerdo do meu texto vai ganhar um espaço, ou nós temos um recuo à direita, que o lado direito do meu objeto ganha um espaço também. E nós temos aqui o recuo de primeira linha, então a nossa primeira linha pode ficar recuada para que ele possa ganhar um espaço de até ortografia, né? A gente pode deixar a primeira linha do nosso parágrafo, todo o texto acaba sendo escrito assim também, com um recuo na primeira linha, tá bom? Nós podemos colocar aqui um espaço antes, deixa eu tirar aqui alguns detalhes, deixa eu colocar aqui, no caso, 0, aqui também 0, para poder observar o que vai acontecer agora. Tá? Nós temos um espaço entre os parágrafos. Esse espaço entre os parágrafos pode ser um espaço antes ou um espaço depois. O espaço antes, é claro, vai colocar um espaço antes desse parágrafo, antes do parágrafo anterior também, limitando assim, deixando uma distância entre eles, tá bom? E nós podemos fazer isso também no parágrafo depois, logo após o parágrafo. Então, eu vou aumentar aqui, você vai ver que a distância entre os parágrafos fica um pouquinho maior. Nós podemos marcar ou desmarcar esse hyphenate. Você pode observar que aqui nós temos uma palavra que ela tem um tracinho, esse tracinho é uma hifenização. Se eu desmarcar essa hifenização, você vê que nenhuma palavra mais fica hifenizada, tá bom? Então, quando eu clicar aqui em hyphenate, já vai ter esse formato de hifenização de palavras. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês estejam estudando, espero que vocês estejam gostando das Screen Cams, espero que vocês assistam bastante, leiam bastante os livros sobre Illustrator, tá bom? Até a próxima!